Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um estudo do nosso ministério Cafezinho da Tarde. Hoje eu venho compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre a vida de Lloyd e Eunice. Eu vou esperar vocês começarem a entrar aqui no nosso estudo. Ao entrar, você, por favor, nos informe, né, de onde você é e de onde você está nos assistindo. Eu sei que tem meninas aqui fora do país, meninas no Brasil, meninas aqui nos Estados Unidos, meninas do Nordeste. Oi, Yane! Meninas, amigas minhas de infância. Tenho meninas do ministério que me conheceram através do cafezinho. Mas eu convido você a vir aqui, puxar uma cadeira, sentar conosco e compartilhar um pouquinho desse estudo, quando a gente pode aprender um pouquinho sobre os conhecimentos, né, e experiências dessas duas mulheres, dos heroínas, né, na fé. Vou esperar vocês começarem a entrar aqui para eu poder fazer esse estudo. Gente, como são duas mulheres, Lloyd e Eunice, eu vou fazer esse estudo em um só, da vida e aplicação pessoal delas. Então, o que corresponderia ao estudo 4 e o 5 do mês, eu vou fazer em uma vez, certo? Então, esse vai ser o estudo 4 e 5. E eu vou estar falando sobre a vida delas. Karina, de onde você tirou o estudo de hoje? Então, eu sempre informo de onde, né, eu tirei a fonte, de que fonte foi que eu tirei o estudo. Essa ilustração, falando primeiro da ilustração, ela é feita por Ana Karen e eu pintei, né, eu aquarelei utilizando essa paleta de cores aqui que eu peguei na internet. Eu gostei muito dessa paleta, gente. Eu achei assim umas cores muito legais. São as paletas de cacto, né? De uma foto eu até postei no Instagram. Quem tiver interesse, foi por essa paleta de cores, pintando aqui no meu plásticozinho com a caneta, com o pincel de aquarela, foi que eu pintei e aquarelei a nossa figura. Ela vai estar na loja em breve para quem tem o desejo de cortar, imprimir, cortar e colocar na Bíblia de vocês, tá bem? O nosso planner, ele já vem com a ilustração também, caso você deseje adquirir já tudo junto. Só que ela vem sem estar pintada, né? Para você poder pintar. O estudo 4, ele é chamado de Fé Genuína, e ele eu tirei do livro Todas as Mulheres da Bíblia, que é esse livro aqui. Eu venho compartilhando com vocês desde 2018, do começo do estudo. Ele vem em duas versões, eu tenho as duas versões aqui em casa. Esse daqui é o que eu tiro os estudos das mulheres, pela forma como ele é organizado, fica mais fácil. E tá aqui o estudo de Lloyd e Eunice, né, em inglês. Daí eu fiz a tradução e tirei para vocês. Vamos começar. Lloyd e Eunice foram corretamente honradas. Como foi que essas mulheres foram honradas? Quem são essas mulheres? Então, Lloyd e Eunice são a avó e mãe do pastor Timóteo, né, do braço direito de Paulo. E elas são mencionadas na Bíblia como mentoras modelo para Timóteo. Como foi que elas foram essas mentoras modelo? Em 2 Timóteo, se você quiser abrir sua Bíblia, para 2 Timóteo 1 e 5, diz o seguinte, vou abrir aqui na minha. 2 Timóteo 1 e 5. Essa daqui é a Bíblia da Mulher, da SBB com a Mundo Cristão. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então, a fé dele era uma fé sem fingimento, era uma fé genuína. E ele fala que essa mesma fé habitava na mãe e na avó. O que a gente pode constatar dessa frase é o seguinte: em primeiro lugar, elas foram modelo para Timóteo, mentoras guiando Timóteo. Um guia é alguém que vai junto de você. Então, ele anda lado a lado, ele não é uma pessoa que não esteve naquele caminho antes. Então, vamos dizer, lá na minha cidade, vou dar um exemplo para vocês, existe uma serra, né, a Serra do Araripe,
E os guias que trabalham naquela serra são pessoas que conhecem aquele caminho, que já estiveram naquele caminho e que não vão se perder no meio da mata, porque eles conhecem o caminho, porque eles já estiveram lá, eles têm experiência. Então, Lloyd e Eunice foram guias para Timóteo porque elas tinham já essa fé genuína e elas usaram dessa sabedoria, né, que a gente aprendeu nesse estudo já que sabedoria é o uso do conhecimento de uma forma prática. Então, elas utilizaram dessa sabedoria para poder ensinar a Timóteo. Então, essa é o primeiro ponto, né? Guiando. Segundo, corrigindo o garoto. Provérbios, ele é claro quando ele fala que a criança necessita de correção. Ela necessita do que Provérbios fala, que é a vara, né? A vara da disciplina. Então, se eles viam Timóteo ali fazendo algo que não era de acordo com a vontade do Senhor, eles admoestavam Timóteo. Eles falavam, olha, Timóteo, não é assim. A palavra do Senhor fala isso. De acordo com a nossa fé, a gente deve agir assim. E assim sucessivamente. Então, primeiro, elas guiavam para o caminho já caminhado. Segundo, elas corrigiam Timóteo. Terceiro, elas oravam diariamente que ele crescesse no conhecimento do Senhor. Karina, mas não tem nada disso no texto. Gente, mas isso são valores de uma fé genuína. Então, se a gente acredita no que está falando, a gente vai saber que eram situações comuns a serem trabalhadas por alguém que tem uma fé genuína, certo? Então, vamos lá. O conhecimento do Senhor. Vejamos o exemplo de outros pais dedicados nas Escrituras. Então, a gente vem aqui com outros exemplos para a gente ver e aprender com outros pais também nas Escrituras. Primeiro, vou até pintar aqui de amarelinho. Deixa eu pegar meu marca-texto amarelo. É a cor da página. Vamos lá. Primeiro, Esaú e Jacó tinham os mesmos pais, porém um obedeceu e um desobedeceu. Então, mesmo com a mesma educação para ambos os filhos, Esaú e Jacó, eles trilharam seus próprios caminhos, né? Tirando ali do pai a responsabilidade em si pela desobediência do filho. O pai, ele pode corrigir, ele pode guiar, ele pode orientar, ele pode orar, mas no fim, a responsabilidade de escolha está no filho. E o pai, ele não pode se responsabilizar por as decisões do filho. Ele pode se responsabilizar pela responsabilidade de guiar o filho. Mas ele não pode passar a vida escolhendo, fazendo escolhas pelo filho. O filho nunca vai aprender as consequências dos seus erros, né? Então, a gente vê nesse caso de Esaú e Jacó. Sansão tinha pais dedicados, mas escolheu o seu próprio caminho. Outro, que também tinha os pais ali que eram dedicados, tanto é que Deus deu a eles, né, um filho nazireu. A gente sabe de 2 casos na Bíblia de filhos nazireus, né, que eu lembro. Um é Sansão, o outro é João Batista, vindo de pais muito, muito, muito dedicados à palavra de Deus. E Sansão escolheu desobedecer, João Batista escolheu obedecer. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que nós não podemos escolher pelos nossos filhos. A gente chega a um ponto na vida, a gente vai escolhendo até eles terem a idade do discernimento. E a gente vai guiando e mostrando, mas a gente não pode passar o resto da vida fazendo isso, né? Ezequias foi um rei fiel, porém seu filho Manassés foi completamente mau. Então ele deu testemunho, fez o que é certo, mas o filho escolheu desobedecer. Maria, mãe de João Marcos, foi discípula de Jesus e membro-chave na igreja de Jerusalém. Quanto deve ter doído quando ele desertou o time missionário de Paulo? Gente, para uma serva fiel de Jesus, para ver o seu filho indo por um caminho que ela não consideraria bom, nossa, deve ter sido muito difícil para ela, né? Muito difícil mesmo. Existem histórias de crianças como Samuel, compromissadas desde cedo. Vocês conhecem a história de Samuel? Ana orou, pediu a Deus um filho, ela era totalmente perturbada, né? Por a outra esposa de Eucana. E ela orou, pediu a Deus um filho, Deus deu Samuel. E ela dedicou esse filho ao Senhor. Samuel cresceu ali num meio que não era o melhor meio, mesmo sendo o templo, porque estava
naquela época, os filhos de Eli estavam deturpando a palavra do Senhor. E ele escolheu obedecer. Ele foi um filho totalmente dedicado a Deus. A Bíblia fala que não tinha mal em Samuel. No sentido, lógico, ele era pecador, mas ele não andava no mal. Ele provavelmente, se ele fizesse alguma coisa errada, ele se arrependia prontamente e não fazia mais. Então, assim, a gente vê com isso que existem crianças que têm esse zelo desde cedo. Parecendo que nunca desobedeceram aos pais. Porém, mais comumente, experimentamos dores de cabeça. Então, todo pai tem dor de cabeça. Você cria 2 filhos, né? E os 2, você dá a mesma educação para os 2, eles vão para caminhos diferentes. Então, assim, é muito complicado essa questão do cuidar do filho. Porém, Lloyd e Eunice, na educação que elas deram a Timóteo, nós vemos que a fé genuína, que é aquilo que Paulo, ele elogia nessas mulheres, é a palavra-chave do que leva Timóteo a ser bem sucedido no futuro. Então, essa fé genuína, gente, ela foi ali a semente e o cultivar, o ambiente, a atmosfera do cultivar para ele. Foi a vida jorrada nele que levou ele a ser tão fiel no futuro. Então, a fé genuína foi a chave dele poder compreender o que é ter fé. E aí ele fez a mesma coisa quando ele cresceu. Ele foi o exemplo, né, o modelo a ser seguido. Podemos testemunhar os frutos do trabalho de Eunice e Lloyd fielmente através de sua fé genuína na vida de Timóteo. Devemos aguar com nossas orações. Com fé, eles também florescerão. Então, assim, que nós, para mim ficou essa palavra, que o nosso conhecimento das escrituras não seja a única coisa passada para os nossos filhos. Nós precisamos viver uma fé genuína. Karina, o que é que isso significa? Significa, irmã, que não é só dizer para o seu filho, você tem que tratar bem os coleguinhas. Significa não falar mal de ninguém na frente dos seus filhos e nem atrás. Mas significa que você vai estar vivendo aquilo que você está ensinando para os seus filhos. Não adianta você dizer, filho, você precisa ler a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não adianta você dizer, e a igreja é importante se você fica em casa. Não adianta você ensinar coisas para os teus filhos que você não está vivendo. Então, a fé genuína, ela é o reflexo, ela é totalmente o oposto da hipocrisia. Ela é você andar de acordo com aquilo que você crê, que você fala que você crê. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Bela, em 2013, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, né? Até ali. E eu tinha muita vergonha, porque eu me converti com 12 anos. Então, de 12 até 26, quando eu tava grávida da Bela, deixa eu ver, foram 14 anos, entre uma coisa e outra. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E, nossa, gente, como eu tinha vergonha disso. Porque eu pensava, nossa, como é que eu posso dizer que creio em um Deus que eu nunca li o que ele escreveu pra mim de uma forma completa? Existem coisas que Deus falou que são reveladas através das escrituras que eu nunca fui atrás pra ler. Como é que eu posso dizer? É como se uma pessoa dissesse que me amasse, me mandasse uma carta de amor e eu, por pura vontade, não quisesse ler essa carta e dissesse que amasse a pessoa. E isso foi gerando em mim um desgosto, assim, no meu reavivamento espiritual. Eu decidi, então, ler minha Bíblia no primeiro ano de nascimento da Bela. A Bela nasceu em outubro e em janeiro eu comecei a minha primeira leitura de 1 ano. E depois disso, eu tô terminando agora esse ano, a segunda leitura em 2 anos. Então, já vou ter lido a Bíblia 3 vezes nesses últimos 5 anos, né? Foram 2 de 2 anos e 1 de 1 ano. E, assim, eu posso dizer, tem muita coisa que eu ainda não entendo, mas eu tô buscando. A Bíblia fala que quando a gente busca, a gente acha. E eu tenho certeza que nesses 5 anos, muitas foram as vezes que, por consequência, minha filha me viu lendo a Bíblia. E ela sabe da importância de ler a Bíblia porque ela me vê lendo a Bíblia. Então, eu não posso ensinar para os meus filhos uma coisa e dizer que isso é importante se eu não tiver a
sabedoria de poder ensinar que realmente aquilo é importante. Então, essa foi, assim, eu acredito que o principal ensino que eu tive desse estudo foi a questão da fé genuína, né? Delas duas. E tanto é que eu coloquei aqui na minha ilustração fé genuína, né? Foi o que eu coloquei em escrito. Eu sempre coloco alguma coisa das mulheres e foi o que eu coloquei. Pronto, gente. Esse foi o estudo 4 do Mulheres Como Eu, do mês Lloyd e Eunice. E agora eu vou fazer com vocês o estudo 5 no mesmo vídeo, certo? Eu decidi dessa vez fazer porque como não tem muita coisa delas duas, daí eu decidi fazer os dois em um só, tá bom? Vamos lá, história na Bíblia. Lloyd. Esse daqui, gente, eu tirei desse estudo aqui da Bíblia da Mulher. Essa partezinha aqui fica na página 1543 de quem tem essa Bíblia, você vai encontrar o estudo, tá bom? História da Bíblia. Lloyd, avó de Timóteo, auxiliou no seu treino cristão. Eunice, mãe dedicada ao trabalho de ensinar seu filho Timóteo as sagradas letras de sua fé. A Bíblia pouco fala sobre o pai. A gente sabe que ele era grego, mas não se sabe se elas eram viúvas, né? Ou se... por que razão não é citado tanto. Mas a gente sabe que quem tinha a fé genuína era ela. Então a gente não sabe até que ponto ele se converteu ou até que ponto ele foi exemplo para Timóteo. Mas a gente sabe delas, então é nelas que a gente foca. Onde viveu na sua época e qual país é na atualidade? Na cidade de Listra, antiga região da Licaônia, província romana da Galácia. Então no Novo Testamento seria onde os Gálatas ficavam, na Galácia. E no Antigo Testamento era a cidade de Listra. E o país atual, gente, é a Turquia. Então, é onde a Turquia hoje se localiza, é onde ele morou, né? Onde elas moraram. Significado do nome. Lloyd tem um significado incerto. Mas na atualidade, o significado é bem legal. Fala mulher forte. Então, se você procurar Lloyd no grego, você não vai encontrar. Mas, pelo menos eu não encontrei. Mas na atualidade, você colocar nos nomes de criança, você vai encontrar que o significado é mulher forte. Eu acho que tem muito a ver com ela, né? E Eunice significa boa vitória em grego. Descreva sua vida cotidiana. Papel nas escrituras. Mãe e avó do servo Timóteo, pastor de Éfeso, da igreja. Posição social, elas eram donas de casa. Não se fala nada sobre nenhum trabalho financeiro delas, né? Se elas vendiam roupas, comida, ou se elas trabalhavam em algum lugar, não fala nada sobre isso. Fala apenas dessa fé delas, né? E eu coloquei aqui as tarefas comuns das mulheres naquela época. Cozinhar, pegar água, tear, assar pão, moer trigo. Seriam trabalhos comuns das mulheres daquela época. Descreva seus relacionamentos pessoais. Com Deus, eram servas fiéis e dedicadas, né, ao trabalho tanto do lar quanto à instrução de Timóteo. E com Timóteo, mentoras das sagradas letras e de uma fé genuína. Qual o seu testemunho para mim hoje? Nada na vida é mais importante para uma mãe do que modelar uma fé genuína, pessoal e vibrante. Eu lembro de um estudo bíblico que eu fiz que falava assim, tudo que você for ensinar para os seus filhos em casa, isso serve também para a educação domiciliar, né? Tudo que eu fosse ensinar para os meus filhos, alguém mais pode ensinar. Se eu for ensinar a costurar, alguém pode ensinar meus filhos a costurar. Se eu for ensinar a ler e escrever, alguém pode ensinar meus filhos a ler e escrever. Se eu for ensinar meus filhos a andar de bicicleta, alguém pode ensinar meus filhos a andar de bicicleta. Mas o meu testemunho pessoal sobre a forma como eu vivo as escrituras na minha vida, só eu vou poder ensinar. Ninguém mais vai poder ensinar. Então, o nosso testemunho é algo tão pessoal que ninguém mais pode ensinar aos nossos filhos como viver uma vida cristã como nós podemos. E isso é único. Essa é uma oportunidade única de poder falar de Deus ao andar, ao sentar, que elas utilizaram e elas viveram. Quais virtudes eu posso ver em sua vida? Eu coloquei 3, né? A fé genuína, óbvio.
a obediência às leis, porque não teria como ter uma fé genuína sem obedecer à palavra de Deus, e a diligência em ensinar Timóteo, porque elas ensinaram diligentemente esse servo fiel ao Senhor. Então, esses foram os estudos nas mulheres, né? Nas mulheres de Lloyd e Eunice. Eu espero que tenha sido encorajador para a sua vida e que nós, como mulheres de Deus, possamos ter essa fé genuína do que Deus está a fazer aí na vida dos nossos filhos, tá bom? Eu vou orar por nós agora, por todas nós. Depois eu vou terminar esse estudo. Senhor Deus, eu venho neste momento te pedir pela vida de todas as meninas do cafezinho. Não sei quantas estão sentadas à mesa comigo ao longo desse estudo. Muitas estão no começo, muitas estão no meio, muitas estão agora acompanhando. Mas eu te peço que o Senhor esteja com cada uma delas, encorajando, que nós possamos, independentemente de que situação, como tia, como mãe, como amiga, como irmã, como filha, termos uma fé genuína para podermos compartilhar do que o Senhor tem nos feito, as tuas misericórdias, as tuas graças, todos os dias. Que através dessa fé genuína nós possamos compartilhar do Evangelho, fazer que o nosso lar seja um oásis no meio do deserto para as pessoas. Que nós possamos florescer em meio a tantos espinhos nesse mundo quebrado. Que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê misericórdia, o Senhor nos acolha, né, nos teus braços, que nós não nos sintamos só e que o Senhor esteja conosco nos piores dias, que nós possamos sentir tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está. Pai, eu te peço por todas as meninas que estão passando pelos espinhos que nós estudamos nesse estudo, pelo sofrimento da solidão, o sofrimento da doença crônica, o sofrimento do luto, o sofrimento de uma perda, todos esses sofrimentos da depressão, que o Senhor possa estar com elas, o Senhor possa estar as ajudando, que esse estudo possa vir na vida de cada mulher e possa engrandecer e jorrar frutos para o seu lar. Eu não tenho como medir o que esse estudo tem feito na vida delas, mas o Senhor pode, e eu peço que o Senhor o faça. Perdoa os nossos pecados, que são muito, nos ajuda a ver para que a gente possa melhorar. E nos encorajem, ó Pai, mesmo nos dias chuvosos e difíceis. Em nome de Cristo, obrigada por tudo que o Senhor é e faz. Amém. Pronto, meninas, concluímos mais um mês. Temos 3 mulheres para terminar de estudar, nossas mulheres como eu. Temos Lídia, que será a próxima, depois Isabel. Lídia vai ser em novembro agora, Isabel vai ser dezembro, e a mulher do fluxo hemorrágico, a mulher hemorrágica, vai ser em janeiro. E nós vamos concluir o nosso Mulheres Como Eu. Muito obrigada a você que faz esse estudo comigo, me encorajando, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês em Cristo. Tchau, tchau.